Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre mulheres e relações violentas. Quem estuda essa temática é a pesquisadora da FAPEMA, Ana Catarina Muniz Pereira. Ela é doutoranda do programa de doutoramento em estudos feministas da Universidade de Coimbra e do programa de pós-graduação em psicologia clínica e cultura da Universidade de Brasília. Catarina, seja bem-vinda. Obrigada, Borges. É um prazer estar aqui. A sua pesquisa é intitulada Mulheres e Relações Violentas, um estudo do dispositivo amoroso de mulheres brasileiras em São Luís, Maranhão. O estudo ele investiga o impacto da violência na saúde mental das mulheres, isso para entender se o amor é um fator que contribui para a permanência dessas mulheres em relações violentas. Sim. Com atenção a esse ponto, então, eu lhe pergunto como é que a sua vivência enquanto psicóloga te motivou aí para a condução dessa pesquisa. Então, Borges, a questão disparadora da minha pesquisa, que é essa compreensão, de se o amor é o elemento de manutenção de mulheres em relações violentas, começa antes da minha prática clínica. Porque quando eu era somente estudante, eu escutava muito das mulheres dores amorosas, As mulheres, assim, do meu convívio sofreram muito por amor. E quando eu olhava também para a minha família, eu conseguia perceber padrões de comportamento que colocavam essas mulheres em relações violentas. Então, eu me perguntava o seguinte, mas por que a maior dor das mulheres é no amor romântico, Porque não existe amor somente entre homem e mulher. Existe entre amigos, irmãos. Então, quando eu me tornei psicóloga e comecei a atender, eu reparei que essa dor também aparecia no consultório. Então, no meu mestrado, eu já investigava sobre amor, mas bem dentro da psicanálise, não tinha ido para as teorias de gênero, nem para o feminismo. E quando eu entrei no doutorado, aquela questão que me perseguia antes, agora é o momento. Agora é o momento de eu entender por que as mulheres sofrem tanto pelo amor e por que muitas de nós entramos em relações violentas. De forma breve, qual a resposta? Qual a resposta? Qual seria? Olha, se é que se tem essa resposta. Então, assim, nós temos muitos de porquê, que nós... Quais os porquês? Por que a gente sofre muito por amor? Primeiramente, é uma questão muito cultural, Então, assim, quando na minha tese... Eu venho falar sobre o sistema patriarcal e capitalista e como esse sistema que é patriarcal, que constrói essa sociedade misógina, machista, faz com que as mulheres coloquem a família como um projeto de vida e o casamento. Então, quando a gente entra nessa narrativa, nessa lógica cultural e social de que o que a gente tem que fazer enquanto mulher, nosso papel social, e por isso as questões de gênero, a gente acaba entendendo que o casamento é um projeto. A gente entende desde criança lá com os contos de fada, nas novelas, comédias românticas, que uma hora ou outra a gente vai ser escolhida por um homem. Então, quando a gente coloca o casamento, o namoro, o relacionamento como um projeto de vida e não outros ambientes, outras questões da nossa vida, a gente acaba colocando o amor como algo muito central na nossa economia psíquica e também no nosso gozo identitário, porque ser mulher em uma sociedade machista é ainda ser validada por um outro, que é um outro masculino, geralmente, porque a sociedade é machista, ainda é patriarcal. Reforçando, então, aí os fatores culturais. Exatamente. Quando a gente compara, a América, mais para cá, para a América Latina, com a Europa, por exemplo, são realidades diferentes. São questões, são configurações culturais completamente diferentes. Eu morei 3 anos em Portugal, só que o que eu percebi é que lá em Portugal, isso existia também, mas como a minha pesquisa foi aqui totalmente em São Luís, eu não vou falar muito sobre a realidade portuguesa, apesar de ter vivido lá por 3 anos. Mas a gente não pode generalizar. Então, aqui, por isso que eu falo, a sociedade ocidental, mas aqui, Brasil, sobretudo, São Luís do Maranhão. A gente vive essa sociedade ainda que é muito machista, que reforça as mulheres para o relacionamento amoroso e essa validação externa do outro. Então, ao meu ver, na minha análise, é uma questão cultural e social, com certeza. Fatores que tornam a dependência emocional mais propícia em relações violentas. Isso. Eu queria que tu falasse sobre essa relação dependência emocional relações violentas. Então, a questão da dependência emocional, que é algo que é dentro dessa questão disparadora que eu fiz, Por que a maior dor das mulheres é no relacionamento amoroso? Quando a gente entende que nós temos, desde criança,
esse entendimento a partir das tecnologias de gênero. Tecnologia de gênero é um conceito da Teresa de Lauretis, que também é uma feminista, e ela tem um texto de 1987 chamado Tecnologias de Gênero, que são o quê? São produtos culturais que empurram as mulheres para ter o casamento e relacionamento com um projeto de vida, através do cinema, como eu falei, das novelas, dos brinquedos. Então é muito aquela coisa das meninas brincarem com bonecas, brincarem de casinha, e os meninos brincarem com os carrinhos. Então, quando a gente entende isso, nós mulheres entendemos que, bom, para eu ter esse gosto identitário de mulheridade, que eu sou mulher, que eu sou desejável, que eu sou atraente, eu preciso do olhar do outro. Isso é um processo muito inconsciente, tá? E esse outro, como eu falei, geralmente homem. E isso acaba colocando essa mulher em uma posição de maior vulnerabilidade emocional. Então, quando ela entra no relacionamento, e se ela parte dessa narrativa, dessa lógica também identitária de que eu preciso do olhar desse outro sobre mim para eu me sentir existente, para eu me sentir validada, eu acabo desenvolvendo o processo de dependência emocional. Agora sim, quero deixar muito claro que todos nós temos dependências emocionais um dos outros. Nós temos nossas mães, nossos pais, nossos parceiros, parceiras, obviamente que sim. A questão é quando essa dependência emocional te coloca numa relação violenta, que você não consegue sair, que você fica num cárcere, que você fica controlada, que você é manipulada e que você não tem mais autonomia nenhuma. Passa a viver o outro todo o tempo, o tempo todo. Exatamente. Para mim, esse é o grande problema. O problema não é o casamento, não é o relacionamento, mas as configurações desse relacionamento a partir desse discurso que nos orienta a colocar isso como um projeto de vida, como algo central. Catarina, as mulheres hoje estão mais feministas, estão mais independentes? Sim, estão. Que bom que estão, mas não adianta nada você ter uma independência financeira quando você não entende que você, colocando ainda o seu casamento de uma forma central, que você às vezes nem se dá conta, você cai nessa dependência emocional e você fica ali sustentando uma coisa que às vezes a gente faz tão feliz assim, mas você tá lá, porque você precisa desse gozo narcísico. Um outro ponto em relação ao letramento, isso independe, essa relação de dependência desse letramento, né? Eu tenho visto, acompanhado alguns dados, mulheres tanto letradas quanto não letradas acabam se tornando vítimas. Total. Dessa situação. Total, com certeza, porque como eu falei, é discurso, né? É cultura. Então, quando a gente fala de discursos, é algo que nós estamos aqui transmitindo o tempo todo. Então, eu gosto muito desses exemplos, parecem antigos, mas eles ainda existem. Por exemplo, vou trazer algo mais bem atual, que aconteceu comigo ontem. Eu passei pelo Lava Jato, que eu lavava o meu carro, porque agora eu não moro mais com a minha mãe, né? Minha mãe mora no Parque Shalom, eu moro na Coama, moro no apartamento, minha mãe mora numa casa. Então, até ano passado, eu levava o carro dela para lavar nesse Lava Jato. E aí, eu parei de ir, porque eu me mudei. E quando eu falei isso pro dono, ele falou assim, você já casou? Aí eu, não, querido, eu só fui embora sozinha. Entende? Então, quando a gente fala de questão cultural, de discurso, é algo que não é uma mudança muito mais profunda, é algo muito complexo que a gente nem sabe se vai conseguir estruturalmente mudar. Eu às vezes penso que não. Muito bem, estamos conversando com a doutoranda Ana Catarina Muniz Pereira. Ela fala sobre a pesquisa Mulheres em Relações Violentas, um estudo do dispositivo amoroso de mulheres brasileiras em São Luís, Maranhão. Catarina, qual caminho você trilhou até os resultados desse estudo, dessas suas investigações? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tinha como campo empírico a Casa da Mulher Brasileira daqui de São Luís, tá? Porque tem Imperatriz, tem outros estados, mas daqui de São Luís, e atuando no alojamento temporário. Ou seja, eram mulheres que eram recebidas, que haviam acabado de vivenciar uma agressão, ou já estavam vivendo agressões e conseguiram fugir de casa e ficavam alojadas de 3 a 4 dias nesse alojamento. Aí eu realizei algumas entrevistas, mas não funcionou muito bem. Então, o que eu e minha orientadora, que é a Valesca Zanello, uma psicóloga muito conhecida também dentro da área do gênero, nós decidimos de fazer chamadas via Instagram. Então, eu comecei a fazer chamadas no Instagram para mulheres que queriam falar sobre relacionamentos, mas que viviam relacionamentos violentos, mas dentro de casa, porque eu trabalho com o conceito de violência doméstica, né, que é essa violência dentro de casa. Então, eu fiz entrevistas com 5 mulheres brancas, 5 mulheres pretas e 2 mulheres indígenas. Por que, Catarina? Brancas, pretas e indígenas? Para a gente analisar se havia configurações diferentes da vivência desse amor romântico na vida dessas mulheres, porque nós sabemos que nós vivemos uma sociedade de classes, né? Então, a experiência de amor de uma mulher branca pode ser uma experiência de amor diferente de uma mulher preta.
Então, eu realizei entrevistas com essas mulheres, entrevistas abertas, né, com questões bem abertas sobre o relacionamento, sobre as insatisfações, sobre se teve denúncia ou não, sobre aceitamento da família. E fiz a análise temática, ou seja, o que é a análise temática? Dentro dessas entrevistas, eu tirei 3 temas. Quais foram os temas? 2 fantasias amorosas que eu identifiquei, a fantasia da síndrome da escolhida e fantasia da esperança de mudança e o ciclo da violência. Então, foram 3 temas que eu tirei dessas entrevistas. Ou seja, eu consegui identificar o seguinte, que de 12 mulheres que eu entrevistei, 5 delas viviam essa fantasia de síndrome da escolhida, esperança de mudança, ou seja, eram aquelas que achavam que o parceiro ia mudar em algum momento, e todas elas viveram um ciclo de violência com violência psicológica e violência física. Essas questões que você está colocando, elas passam, tem alguma ligação com a questão do desempoderamento das mulheres? Sim, com certeza, total. Porque isso volta muito ao que a gente estava falando no comecinho, né? Porque quando a gente entende que nós mulheres somos subjetivadas nesse dispositivo amoroso, porque o dispositivo amoroso é um dispositivo de gênero, que é essa subjetivação a partir do olhar do outro, é essa coisa que eu estava falando, de você precisar da validação externa do outro. Então, quando você precisa da validação, você fica nessa relação violenta. Então, isso é desempoderador, no sentido de que você não tem autonomia emocional. Você não tem autonomia social, você precisa do outro o tempo todo para se sentir validada, para fazer alguma coisa, para deixar de fazer. Então, tem totalmente a ver, sim. Nosso próximo ponto também já foi falado de forma inicial, falado no comecinho. Dentro dessa relação violenta foi cunhada a expressão patriarcado capitalista. Queria saber o que essa expressão ela quer dizer e como é que se insere nessa problemática. Então, patriarcado capitalista é um conceito que eu trabalho que fala sobre o sistema patriarcal. Só que nós precisamos entender o seguinte: o sistema patriarcal ele não é isolado. O sistema patriarcal, muito resumidamente para nós entendermos, é esse sistema que coloca o homem como centro. Né? Sobretudo um homem branco, heterossexual, com dinheiro também. Então, é esse sistema que tem esse homem como centro do poder, como protagonista. Mas, na minha tese, eu tive o entendimento de que o sistema patriarcal, na produção da violência contra a mulher, ele não é isolado, como eu falei antes. Ou seja, ele se une ao capitalismo. E se eu for falar sobre isso, a gente não sai daqui nunca. Porque tem todo um debate sobre isso. E se a gente for falar também de outro elemento, que é o colonialismo dentro do sistema patriarcal, também a gente não sai daqui. Então, o que é o sistema patriarcal capitalista? É esse sistema patriarcal que tem o homem ainda como uma figura dominante, que tem um poder político maior que as mulheres, que se alia ao sistema capitalista para produzir outros tipos de violência contra a mulher. Então, o que isso significa, bem resumido? Sistema capitalista, o que é a síntese do sistema? É produção, né? A produção do capital, é dinheiro, você vende sua mão de obra. Então, as mulheres, quando a gente se estrutura o sistema capitalista, as mulheres são colocadas onde? Dentro de casa, sobretudo mulheres burguesas, mulheres brancas, porque mulher preta, mulheres não brancas continuam trabalhando. Mas quando a gente entende que o sistema patriarcal ele precisa de força de trabalho, a gente quer as mulheres dentro de casa, o sistema quer as mulheres dentro de casa para reproduzir, fazer mais mão de obra para o sistema. Então, esses 2 sistemas aliados produzem vários tipos de violências contra as mulheres. Em relação a resultados de seus estudos, já é possível falar nesses resultados, mesmo que de forma preliminar, parcial? Sim, com certeza. O texto já está fechado, ainda bem, a tese já está concluída, mas muito basicamente o resultado principal, que é a questão disparadora da tese, né, que é o amor é o elemento de manutenção das mulheres em relações violentas? Sim, com toda a certeza. Mas não é qualquer amor, é o amor que nós mulheres somos ensinadas a ter, a desenvolver, a construir, a performar, que é esse amor de não incondicional, totalmente incondicional, mas esse amor que eu preciso, que eu estou cuidando do outro o tempo todo. Esse amor que eu preciso do outro como validação. Esse amor que eu preciso do olhar do outro para eu me sentir desejável. Então, o resultado principal que eu tive das minhas entrevistas, dos meus estudos, é esse entendimento de que sim, o amor ele é um elemento de manutenção das mulheres em relações violentas, independentemente se são mulheres brancas ou não brancas, mas todas nós somos atravessadas por esse discurso do dispositivo amoroso, que nós nos subjetivamos a partir do olhar do outro e nos sentimos validadas através do outro. Agora, claro, inconsciente, às vezes a gente não percebe.
Eu finalizo aqui, mas lembro antes que mulheres em situação de violência podem fazer denúncia. Você que nos ouve neste momento, se observar uma mulher em situação de violência, também pode fazer essa denúncia e um dos canais é o 190. Recebemos no programa de hoje a doutoranda Ana Catarina Muniz Pereira. Ela tratou sobre informações de sua pesquisa intitulada Mulheres em Relações Violentas, um estudo do dispositivo amoroso de mulheres brasileiras em São Luís, Maranhão. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Ela que é pesquisadora da FAPEMA. Muito obrigado. Obrigada, Borges. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Até o próximo programa.